Existe, em certas manhãs de outubro, uma luminosidade que não pertence totalmente ao dia. Ela surge antes que o sol complete sua ascensão. Quando o céu ainda guarda uma memória rosada do horizonte e o ar carrega aquele frescor que só existe entre a última estrela apagada e o primeiro galo cantado. É nessa hora que o sítio respira de um jeito diferente. As cercas de madeira escurecida pelo tempo parecem mais sólidas, a terra vermelha mais densa e os sons, o vento nas folhas de bananeira. O pingo d'água que escorrega pela mangueira esquecida menos chegam com uma clareza que o meio do dia nunca oferece. É nessa hora que se planta patia. Ela não é uma fruta comum. Não pertence ao imaginário das feiras tradicionais. Não cresceu no quintal da avó. Não aparecem receitas de bisavó escritas à mão em cadernos encardidos. A patia chegou ao Brasil carregando um percurso de séculos e continentes. Originária das regiões tropicais e subtropicais das Américas, do México à América do Sul, ela foi coletada por povos indígenas. Muito antes de qualquer europeu pisar neste continente, os astecas a conheciam. Os maias a cultivavam nas encostas quentes de suas terras. Mas foi preciso que os navegadores portugueses e espanhóis a levassem para a Ásia. E depois que os colonizadores franceses a introduzirem no Vietnã no século XIX, para que ela voltasse ao Brasil transformada numa das frutas mais valorizadas do mercado moderno. O que hoje chamamos de patia vietnamita menos a de polpa branca com casca rosa intensa menos é, na verdade, uma prima distante que percorreu meio mundo antes de retornar à terra que, de certa forma, a originou. No sítio, a história começa muito antes de qualquer fruto aparecer. Começa com a escolha do terreno, que parece simples, mas carrega uma sabedoria acumulada por quem já errou. Patia é um cacto. Esta palavra precisa repousar um instante no ar antes de continuar, porque ela muda tudo. Diferente de quase toda frutífera cultivada no Brasil, do maracujá que precisa de tutoramento delicado, do abacaxi que demanda paciência na formação das mudas, da banana que quer água constante e solo fértil, a patia pertence à família das cactáceas. O que significa que ela evoluiu para prosperar onde a água é escassa e o sol é impiedoso. Ela armazena líquido em seu caule suculento. Fecha seus estômatos durante o calor do dia para conservar a umidade e os abre somente à noite. Quando a temperatura cai, o risco de perda hídrica diminui. Essa estratégia, chamada pelos botânicos de metabolismo ácido das crassuláceas ou simplesmente CAM, é um dos sistemas de sobrevivência mais elegantes da natureza vegetal. O preparo do solo, portanto, inverte toda a lógica do agricultor acostumado com culturas tropicais convencionais. Aqui, menos é mais. A terra não deve ser excessivamente fértil. Solo muito rico em nitrogênio estimula crescimento excessivo de ramos e folhas em detrimento da floração e da frutificação. O que a patia pede é drenagem. A água que fica parada em torno das raízes é, para ela, veneno lento. Por isso, antes de tudo, o agricultor observa. Ele caminha pelo terreno depois de uma chuva e nota onde a água some rápido e onde ela demora. Nos pontos onde a terra seca depressa, onde o solo é levemente arenoso ou pedregoso, onde há uma inclinação natural que favorece o escoamento menos, ali é onde as estacas vão entrar. Se a terra for muito argilosa, muito compacta, o camponês experiente mistura areia grossa, cascalho miúdo, carvão vegetal triturado. Não para enriquecer o solo, mas para torná-lo mais poroso, mais respirável, mais honesto para uma planta que cresceu aprendendo a não depender de nada. As estacas de sustentação chegam antes das mudas. Isso surpreende quem vê pela primeira vez menos plantar o suporte antes da planta. Mas a lógica é precisa. A patia é uma planta escandente, o que significa que ela sobe. Ela não cresce em arbusto arredondado como o tomate, nem em moita baixa como o morango. Ela trepa. Possui raízes adventícias ao longo de seus caules achatados, estruturas fibrosas e aderentes que surgem diretamente no tecido do caule. Como pequenas garras vegetais, e com elas se agarra a qualquer superfície vertical que encontre.
Na natureza, ela sobe por troncos de árvores, por pedras, por paredes. No cultivo, sobe pelas estacas. E a escolha do material da estaca importa mais do que parece. Madeira tratada dura anos, mas libera compostos que podem prejudicar as raízes mais jovens. Mourão de eucalipto autoclavado é uma escolha frequente nos sítios do interior. Mas há quem use cano de pressão venosa central cortado ao meio comprido, fixado no solo com concreto, pela simples razão de que não apodrece. Não atrai cupim, e a superfície levemente áspera do plástico envelhecido é perfeita para as raízes adventícias se fixarem. A muda, esse é o momento em que as mãos entram em cena de verdade. A pitaia se propaga na imensa maioria das vezes por estaquia, não por semente, ou pelo menos não no cultivo comercial, porque a planta originada de semente demora muito mais para produzir e pode não manter as características da planta-mãe. A estaquia é um método ancestral simples, confiável. Um segmento do caule, cortado com faca limpa e afiada, de um comprimento entre 20 e 30 centímetros, carregando pelo menos 2 ou 3 areolas menos as pequenas estruturas circulares de onde brotam os espinhos e, mais importante, as novas raízes. O corte deve ser em biça, inclinado, para que a água escorra e não acumule no ferimento. Depois do corte, vem uma etapa que parece contrariar o instinto de qualquer jardineiro, o repouso. O segmento cortado é colocado à sombra, em local seco e ventilado, por 2 a 7 dias. Ele precisa cicatrizar. A extremidade cortada forma uma película de tecido seco. Uma espécie de curativo natural que impedirá que, ao ser enterrado, o caule apodreça pelo contato direto da terra úmida com o tecido vivo recém-exposto. Há qualquer coisa de meditativo nesse processo de espera. O caule repousando na sombra, sem água, sem terra, sem nada além do ar em volta. E ainda assim, vivo. O tecido vegetal ali não está parado, ele está reorganizando, cicatrizando, preparando internamente as células que em breve serão raízes. É um silêncio produtivo. O agricultor experiente aproveita esses dias para preparar os canteiros, afinar a terra, instalar as estacas com o espaçamento certo. No cultivo comercial de Patia no Brasil, o espaçamento mais utilizado é de 3 metros entre fileiras e 2 metros entre plantas, o que permite uma densidade aproximada de 1.600 plantas por hectare. Mas no sítio familiar, no terreno de fundo de quintal, na horta ampliada que um dia virou pomar, o espaçamento pode ser menor. Adaptado ao espaço disponível, à topografia do terreno, à quantidade de sol que chega em cada canto. O plantio em si dura menos tempo do que a preparação. Com a muda cicatrizada, o buraco aberto com enxadão ou cavadeira, a terra levemente solta e misturada com composto orgânico bem curtido na base, não em contato direto com a muda, mas a alguns centímetros abaixo, para que as raízes cheguem até ele por conta própria. O agricultor posiciona o segmento. Apenas a extremidade inferior entra na terra, 5 a 10 centímetros, não mais. O restante do caule fica exposto, inclinado levemente em direção à estaca, como se já apontasse para onde vai subir. Uma corda de sisal, um pedaço de fita de borracha, qualquer ligação suave, sem apertar, sem machucar, entre o caule e a estaca. E então, a primeira rega, não encharcada, não caudalosa. Uma rega leve, como uma chuva fina, que umedece a terra em volta da muda sem saturar, sem criar poças, sem sufocar o que ainda está tentando se enraizar. Os primeiros dias são os mais silenciosos. Nada parece acontecer. O caule fica imóvel, sem brotos novos, sem sinal visível de vida além da cor verde que se mantém. Mas embaixo da terra, nas primeiras horas após o plantio, o processo já começou. As células meristemáticas das areolas começam a se dividir, a se diferenciar, a construir os primeiros pelos radiculares que vão explorar o solo em busca de ancoragem e nutrição. Esse processo é invisível e silencioso,
mas é o fundamento de tudo. A apatia não demonstra pressa. Ela é uma planta que aprendeu, ao longo de milhões de anos de evolução, que a pressa mata. Cada movimento dela menos do enraizamento ao brotamento, da flor ao fruto menos acontece no tempo certo, sem antecipar e sem atrasar. Nas semanas seguintes, os brotos aparecem. Pequenos, achatados, de um verde claro quase amarelado que vai escurecendo conforme ganham espessura. Cada novo segmento que surge é um triunfo silencioso. O agricultor os observa com atenção, não para comemorar, mas para ler. O vigor dos brotos conta a história da planta. Brotos finos e pálidos podem indicar excesso de sombreamento ou deficiência de algum micronutriente. Brotos robustos, de verde intenso e textura firme, indicam que o enraizamento foi bem sucedido, que a planta encontrou o que precisava e está usando. O cálcio é fundamental nessa fase, ele fortalece a parede celular dos novos tecidos e confere rigidez aos caules que precisarão sustentar. Mais tarde, flores e frutos que podem pesar até meio quilo cada. Há produtores que aplicam calcário dolomítico no solo antes do plantio não apenas para corrigir o par, mas como fonte de cálcio e magnésio disponíveis para as raízes jovens. A floração da apatia é um dos espetáculos mais singulares da botânica tropical e poucos que não trabalham com a planta têm o privilégio de testemunhá-la. As flores não abrem de dia. Elas abrem à noite, especificamente entre o crepúsculo e a meia-noite, dependendo da espécie e das condições climáticas. São flores enormes para um cacto, podendo chegar a 30 centímetros de comprimento, de pétalas brancas ou levemente amareladas, com um perfume adocicado e suave que atrai polinizadores noturnos, mariposas, morcegos e, em alguns casos, abelhas que buscam o néctar na última luz do entardecer. O detalhe que transforma isso em algo quase melancólico é a duração dessa beleza. Cada flor vive por uma única noite. Ao amanhecer, ela já começa a murchar. Em 12 horas, aquela estrutura elaborada, aquele investimento imenso de energia da planta, se fecha para sempre. Se foi polinizada, transforma-se em fruto, se não foi, cai. Essa efemeridade da flor da apatia não é apenas poeticamente interessante, ela tem consequências práticas, diretas para o cultivo. Em regiões onde os polinizadores naturais são escassos, muitos produtores fazem a polinização manual, com um pincel de pelo macio ou até com o próprio dedo, transferindo o pólen das anteras para o estigma da mesma flor ou de flores diferentes. O processo deve acontecer entre o pôr do sol e meia-noite, não antes, pois a flor ainda não está receptiva, não depois, pois ela começa a fechar. Algo de ritual nessa prática. O produtor que sai à noite com uma lanterna pendurada no pescoço, percorrendo as fileiras de apatia no escuro quente do verão. Tocando cada flor aberta com delicadeza menos é uma das imagens mais íntimas que a agricultura tem a oferecer. Do fruto ao ponto de colheita, passam-se em média 30 a 45 dias após a polinização bem-sucedida. A casca vai mudando de coloração gradualmente, do verde ao amarelo, do amarelo ao rosa, do rosa ao vermelho intenso. No caso da pia vermelha, quando a casca apresenta uma coloração uniforme e brilhante, quando a textura das escamas está firme, mas levemente macia ao toque, quando o peso do fruto faz o ramo se inclinar graciosamente, é hora, a colheita é manual. Uma tesoura de poda, de lâmina limpa, um corte único no pedúnculo que une o fruto ao caule. O fruto não deve ser arrancado, apenas cortado, para não machucar o tecido ao redor do ponto de inserção, que precisará brotar novamente na próxima temporada. A pataia, colhida no ponto certo, tem uma vida pós-colheita relativamente longa para uma fruta tropical, menos até 15 dias em temperatura ambiente, e até 30 dias em câmara fria adequada, entre 8 e 10 graus Celsius. Mas quem aprova, quem colhida, ainda com o calor do sol no sítio, sabe que nenhuma câmara fria guarda inteiramente aquilo. A polpa branca menos que é na verdade composta por mais de 80% de água. Razão pela qual a fruta é tão hidratante e refrescante
Tem uma textura que lembra o kiwi, mas mais suave. O sabor é delicado, levemente adocicado, com notas florais que variam conforme a espécie. As sementes pretas minúsculas distribuídas pela polpa não são ornamentais, elas contêm ácidos graxos essenciais, entre eles o emeras e o ômega 6, em proporções que chamaram a atenção de pesquisadores de nutrição nas últimas décadas. O sítio, no final da tarde, parece guardar tudo isso sem pressa. O sol se inclina e a luz muda de ângulo, atravessando os caules achatados das pitaias de um jeito que os faz parecer translúcidos por um instante, como se o próprio sol quisesse ver o que há dentro deles. As estacas projetam sombras longas sobre a terra vermelha. Algum beija-flor passa rápido entre as fileiras, sem parar, indiferente à grandiosidade silenciosa do que foi construído ali. Metro por metro, estaca por estaca, muda por muda. E há nessa indiferença do beija-flor, nessa pressa que contrasta com a paciência da planta, qualquer coisa que resume o que o sítio ensina a quem está disposto a ouvir. A natureza não trabalha para ser assistida. Ela trabalha porque é assim que existe. A presença humana, quando bem calibrada, quando paciente, quando técnica sem ser arrogante, apenas acompanha esse movimento antigo, planta porque pode, colhe porque soube esperar. E enquanto a noite se aproxima, em algum caule já maduro, já firme, já estabelecido no solo há meses, um botão que passou a semana se preparando na penumbra começa lentamente a se abrir. Uma flor branca, enorme, efêmera, que ninguém vai necessariamente ver, mas que existe da mesma forma, com toda a sua beleza e toda a sua brevidade, menos como tudo que vale a pena no sítio, no campo, na terra. Se você chegou até aqui e sentiu que queria continuar, menos acompanhar a próxima estação, o próximo plantio, a próxima flor que abre na escuridão, o botão de inscrever está aí, esperando por você.